Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que tem mais feito, irmãos, homens e mulheres caírem da presença de Deus, é a prostituição e o adultério. Muitos jovens que um dia tiveram sobre si a unção de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus em suas vidas, e hoje não tem mais, porque estão vivendo em prostituição. O sexo ilícito fora de uma união marital, de um casamento, constitui a prostituição. Muitos homens dentro da igreja, casados, homens de Deus, têm caído também pelo adultério, têm deixado suas esposas e se aventurado dentro da igreja. Eu não quero falar lá no mundo. No mundo a gente sabe que essa prática é normal. As pessoas vivem em prostituição, em adultério dioturnamente. E isso, irmão, tem entrado dentro da igreja como uma avalanche e tem matado espiritualmente a vida de muitos cristãos. Vira e mexe, nós ouvimos uma notícia de que um pastor caiu em adultério. Vira e mexe, nós ouvimos a notícia de que alguém do púlpito, um obreiro, um evangelista, um missionário, foi para um campo fazer missões e caíram em adultério. Inclusive alguma coisa que a história missionária não mostra, que a gente não busca conhecer. A gente olha o lado bonito dos missionários, que é muito lindo realmente, viajando para o exterior, países como a China, onde há 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, ou um continente como o continente africano, onde há 1 bilhão de pessoas ainda que não conhecem a Cristo, que nunca ouviu falar de Jesus. Homens que foram enviados como missionários, e que ao chegar lá, muitos deles caíram na prostituição ou no adultério, e acabaram perdendo, acabaram se afastando de Deus, esfriando na sua caminhada, e acabaram, ao invés de glorificar a Deus e ganhar almas, acabaram, irmãos, afundando, se perdendo por causa desse ato sexual ilícito, que é a prostituição e o adultério. Eu trago essa palavra aqui essa noite, porque eu sei que há pessoas aqui casadas, muitos são casados, há casais jovens, há casais de mais um pouco de idade, mas eu vejo hoje em dia, irmãos, que o sexo virou um Deus. Ele tem de uma certa forma predominado na sociedade. O sexo tem agido de uma forma, a atração sexual tem agido de uma forma violenta, de uma forma forte, tem trabalhado fortemente para destruir famílias, para destruir casais. Quantos casamentos não estão desmoronados por causa do adultério? Quantos homens trocaram suas esposas, companheiras, amigas, uma dona de casa, uma mulher do lar, uma amiga, uma companheira, por um corpinho bonito, por uma aventura, por um ato sexual ilícito? Quantos estão fazendo isso? Muitos estão fazendo isso. E isso, querido, nos preocupa, porque isso pode explodir dentro da igreja a qualquer momento. E eu temo que isso aconteça entre vocês, porque nós temos caminhado, a nossa caminhada em direção, irmãos, à nossa salvação. Esse ministério não tem outra visão a não ser a vida eterna, a não ser a salvação. Nós não temos um outro alvo diante de nós a não ser a coroa de glória, o herdar a vida eterna. E o adultério e a prostituição tem roubado a salvação de muitas pessoas, tem caído nesse pecado e não tem mais se levantado. Então essa noite, queridos, nós vamos falar sobre isso. O sexo foi dado por Deus para a reprodução, mas também foi dado por Deus para o prazer entre o homem e a mulher, claro, dentro do seu casamento. Só que, como eu disse, o sexo é algo prazeroso, é algo que o homem, a sua esposa e o seu marido licitamente podem fazer sexo, no prazer que o sexo proporciona, e isso é limpo, isso é santo, isso é puro diante de Deus, desde que seja um marido e uma mulher, um casal, casados, unidos, sim. Agora, nós não podemos permitir
que esse relacionamento sexual desenfreado que está destruindo a sociedade, nós não podemos permitir, irmãos, que isso venha destruir o nosso lar, amém? Não podemos permitir que isso venha entrar dentro da nossa casa, que isso venha manchar o nosso leito conjugal, que isso venha macular a nossa vida para com Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir isso. Então o texto diz, nós precisamos, ele diz, olha, fujam da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Nós sabemos, irmãos, que o nosso corpo é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós. O nosso corpo não pertence mais a nós, mas no momento em que eu me prostituo, que o adultério também é um tipo de prostituição, em que eu me prostituo, em que eu adultério, eu estou maculando, estou manchando e maculando o templo de Deus, que é o meu corpo. Eu estou entristecendo o Espírito Santo, o Santo Espírito que habita dentro de mim. Estou entristecendo. Então ele diz que nós temos que fugir desse pecado, porque todo outro pecado que o homem pratica é fora do corpo. Mas o homem que peca na prostituição, no adultério, ele está pecando contra o seu próprio corpo, porque ele está unindo o seu corpo ao corpo de outra pessoa ilicitamente, está maculando, está manchando o templo do Espírito Santo. Então ele diz que nós temos que fugir desse pecado. Nós temos que fugir desse pecado. E por quê? Por que temos que fugir desse pecado? Porque a prostituição e o adultério, irmão, é uma obra da carne, e ela condena. Lá em Gálatas capítulo 5, vocês conhecem muito bem essa lista, mas eu quero que os irmãos sejam hábeis para encontrar. Em Gálatas 5, quando ele dá aqui uma lista, ele diz no verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. Pronto, já colocou. Prostituição, a impureza, a lascívia, prostituição, impureza e lascívia, está tudo relacionado ao adultério e ao sexo ilícito. Tá, irmãos? Então ele diz: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, que é discórdia, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmão? Que nós precisamos fugir da prostituição, do adultério, porque a prostituição e o adultério são obras da carne, e o texto deixa claro que ele condena. O homem que pratica tal ato não herdará o reino de Deus. Ou seja, as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão fora da igreja e que querem sua salvação, eles precisam abandonar esse ato, porque a Bíblia diz que ele condena, amém? E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim, que Deus vai julgar os que se prostituem. No verso 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mácula é mancha, a mancha do adultério, da prostituição. Porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, querido, preste bem atenção, que primeiro a Bíblia diz em Gálatas 5,19, que quem pratica prostituição, o adultério, não herdará o reino de Deus. E logo em Hebreus capítulo 13, verso 4 diz que deve ser venerado, honrado, respeitado o matrimônio, o leito sem mancha, sem adultério, sem prostituição. E ele diz que porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então o próprio Deus, irmãos, julgará os que se prostituem e os que se dão ao adultério, amém? Por isso precisamos fugir da prostituição, do adultério. Em Apocalipse 21, vamos para Apocalipse 21, também fala algo mais sobre isso. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores. Fornicadores, irmão, é prostituição, como eu disse, também um tipo de prostituição, um tipo de adultério. E aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
a sua parte será onde, igreja? No lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Observe que lá em Gálatas, a prostituição e o adultério está no rol das pessoas que serão condenadas. Está entre os feiticeiros, os hereges, está no mesmo rol de pecados que qualquer outro pecado que condena. E aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz que vai ficar de fora a parte que cabe aos que fornicadores, ou seja, aos que se prostituem e se dão ao adultério. A parte que cabe a eles é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. O capítulo 22, passa uma página, versículo de número 15, diz assim, verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora de quê? Da cidade. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer outro que ama e comete a mentira. Então o texto está dizendo o quê? Que os que se prostituem ficarão de fora da cidade celestial. Eu acho que já deu para entender até aqui, em nome de Jesus. Então, querido, o que nós estamos vendo é que nós, o texto que Paulo disse aos Coríntios, precisamos de fato fugir da prostituição e do adultério, porque nós vimos aqui claramente que ambos condenam. O texto é muito claro que os que se dão à prostituição e ao adultério, a parte que lhes cabe é no lago de fogo e enxofre, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, que eles ficarão de fora da cidade celestial. É uma pena, é um castigo. Nós vimos ali os que se prostituem e os que adulteram, no mesmo, juntos com os feiticeiros, com os mentirosos, com os idólatras. A pena é a mesma para cada um. Amém, pessoal? Então nós não podemos, irmãos, achar tal pecado normal, porque ele satisfaz a carne. Só porque ele traz prazer para a carne, ele satisfaz a carne do homem. Nós não podemos achar esse pecado normal. Nós temos que lutar contra ele. Essa noite o desejo dessa pregação, querido, é ajudar a você a fechar todo tipo de brecha, de porta, para que quando a prostituição ou o adultério tentar entrar na tua vida, no teu casamento, no teu lar, você possa fechar a porta e não permiti-lo entrar, em nome de Jesus. Amém? Ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9. Pastor, por que não se prega mais isso nas igrejas? Eu vou já lhe dizer. Primeiro, a maioria dos pastores do Brasil estão em adultério em cima do altar, porque alguns já estão vindo do segundo casamento. Não se prega isso por quê? Porque os próprios pastores não têm testemunho para dar para a igreja. Segundo ponto, por que não prega isso? Porque tem muita gente, principalmente os que têm dinheiro, que estão em adultério ou prostituição, e se pregar, vai perder o dízimo e a oferta deles. Então não se prega mais. E pelo fato de não pregar, o povo não teme mais. E pelo fato de não temer, os casais estão divorciando, casando, divorciando, casando, e os jovens estão aí nesse namoro ceboso, prostituto, promíscuo, de amassa-massa, de beija-beija, de fornicação, enfim, estão nesse namoro imoral, e não se prega mais isso, com medo de perder números na igreja. E aí, meu irmão, a igreja tem caminhado pelo caminho que está todo mundo vendo, esse caminho apenas como o missionário Cláudio falou no começo, uma igreja inchada, fermentada, mas sem conhecimento bíblico e sem um temor a Deus, achando, vivendo em pecado e achando que é normal, que não tem problema algum. Então, 1 Coríntios 6, versículo 9 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão no reino de Deus. Então, querido, eu entendo, irmão, que não precisa de uma teologia muito profunda para entender isso. Eu vejo que o texto é muito claro, que o texto é muito explícito ao dizer aqui que nem os adúlteros, incluindo aqui, como nós estamos trazendo no começo, né, prostituição, o sexo dos solteiros e o casamento, onde se entra uma terceira pessoa. Então, nem os adúlteros, nem os prostitutos herdarão o reino de Deus. Então, queridos,
é um pecado que de fato condena, é uma prática de pecado, que quem vive na prática desse pecado, de fato, o texto diz, algumas pessoas devem dizer, pastor, você está condenando as pessoas. Não, os ignorantes, eu acho que quem não tem o Espírito é que entende isso, mas quem tem o Espírito entende o que? Não, ele está advertindo, ele está exortando, ele está tentando abrir os olhos do povo, está tentando fazer o povo se arrepender e conduzi-las a Cristo. Eu acho que boa parte da igreja entende dessa maneira, que é a nossa intenção. Irmão, qual seria a minha intenção? Eu seria um burro, um jumento, um cavalo de cangalha. Não, de cangalha, que de sela é bonito, um jumento de sela é bonito, né? De cangalha que é mais feio, né? Seria um jumento de cangalha, né? Se eu pregasse isso aqui só por pregar, que eu tenho interesse em pregar isso para quê? Só para ver gente indo embora do ministério? Só para ver o povo desistir da caminhada? Isso não teria proveito algum para mim, meu irmão. Se não houvesse de fato um temor a Deus, um tremor diante do Senhor da minha parte para pregar isso, eu não pregaria, confesso aos irmãos, não pregaria. Mas enfim, a prostituição e o adultério, irmãos, é de fato uma prática que não convém a nós, a Santa Igreja de Cristo. Efésios 5, verso 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. O que Paulo está dizendo aqui para os Efésios? Que a prostituição, o ato sexual ilícito, um adultério, uma prostituição, não deve se nomear na vida dos irmãos, que nós devemos fugir a todo custo dessa prática, devemos fugir, irmão, desesperadamente, como José, o jovem José. Eu acredito que um rapaz muito bonito, chegou lá no Egito, a mulher do Potifar, acredito eu que a mulher de um príncipe, não era uma mulher feia, era uma mulher das mais belas, uma mulher muito bonita, e uma mulher que deu em cima daquele jovem com 17 anos, imagina, irmão, tu com 17 anos, uma mulher linda, sozinha dentro de casa, dando em cima de você, o que é que o mundo ia fazer? Não, eu vou fazer, ninguém está vendo, né? Mas aquele jovem, o temor a Deus era tão grande, que a Bíblia diz que ele fugiu de deitar com aquela mulher, porque era uma senhora casada, e também por ele ser solteiro, nem que fosse uma mulher solteira, mas o temor que ele tinha a Deus, isso fez com que ele fugisse daquele ato que ia trazer prazer para ele, mas que ia trazer o pecado, a mancha, a mácula na vida dele, ia esfriar certamente a vida espiritual dele com Deus. Então ele fugiu. E o texto está dizendo que a prostituição não deve se nomear entre nós. Irmãos, fecha a porta para isso. Fecha a porta para a prostituição. Fecha a porta para o adultério. Não vá ceder à tentação de uma mulher só porque ela é bela, só porque ela é bonita, só porque ela é atraente, porque ela é cheirosa. Não vá ceder. Se contente com a sua esposa, se contente com a sua mulher. Minha irmã, não vá ceder à tentação de um homem só porque ele aparenta ter dinheiro, porque ele aparenta ter uma posição, ou porque ele é bonito. Não vá ceder. Não troque o seu marido por uma aventura. Não troque, não ceda para esse pecado. Amém? Jovens do mesmo jeito. Jovens, se guardem da prostituição. Vivam uma vida de santidade. Não se entreguem à prostituição. Preservem a santidade e a comunhão que Deus tem concedido a vocês, em nome de Jesus. Não se nomeie a prostituição no meio da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao 5, fala da vontade de Deus para nós em relação a essas coisas, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo, o seu próprio vaso, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. O que ele está dizendo aqui para nós? Que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós nos abstenhamos de quê? Da prostituição, do adultério, da prostituição. O que se abster? De repente eu estou na prática da prostituição, de repente eu estou na prática do adultério, e ele me manda com que eu venha me abster, eu venha renunciar, eu venha abrir mão, eu venha deixar de praticar.
o tal ato. Ele diz que nós temos que nos abster da prostituição, que essa é a vontade de Deus para nós. E que, ou seja, está em prostituição, deve se abster, deve renunciar, deve abrir mão, deve largar. Amém? E o que é que ele diz aqui mais no verso número 4? Que cada um de vocês saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. Você saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Nós não podemos entregar o nosso corpo à prostituição. Nós não podemos entregar o nosso corpo, irmão, a essa prática promíscua, essa prática, irmão, imoral, reprovável aos olhos de Deus. Ele diz que nós não podemos andar na paixão da concupiscência como os outros gentios que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo o quê? Que quem pratica tal ato são aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, cristãos dentro da igreja, irmão, homens casados estão aí traindo suas esposas dentro da igreja, saindo com a irmã da igreja toda noite. Irmão, a Bíblia está dizendo aqui que isso é a atitude de quem não conhece a Deus. Jovens dentro da igreja estão vivendo o irmão falou outro dia, eu já falei isso aqui. O irmão disse que ele subia o monte para orar no sábado, e quando descia o monte, lá em cima estava aquele reteté, aquele reboliço. Quando descia o monte, ia direto para o motel com as meninas da igreja. Os jovens iam se prostituir. E sabe que vem, estava lá de novo, no reteté, e descia de novo, motel. Então ele diz que isso é prática, irmão, de gentio que não conhece a Deus, prática de pessoas que não andam no temor do Senhor, e que não conhecem a Deus, e que não temem a Deus, e que nós não devemos andar nas paixões da concupiscência, a carne, irmão. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra a vontade, luta, militar e lutar, a carne luta contra a vontade do Espírito, e o Espírito luta contra a vontade da carne. E nós temos tanto a carne, você tem a carne, e você tem o Espírito. E você preste bem atenção, que você percebe essa luta que Paulo falou todo dia no seu corpo. A sua carne, ela se inclina para o pecado, para os prazeres, e o seu espírito deseja a vontade de Deus, e você vive nessa batalha diária, nessa luta diária, e isso é saudável, isso é bom. Crente que vive na luta diária é sinal que ele está buscando a Deus, está na presença de Deus. Agora, quando você cede para a carne, aí significa, meu irmão, que você está escorregando, que você está afundando, que você está se afastando de Deus. A concupiscência da carne, ela vai sempre existir, mas cabe a nós lutar contra ela. Cabe a nós batalhar, guerrear contra ela, para que não venhamos deixar ela vencer, para que não venhamos deixar ela triunfar. A vontade de Deus é que nós nos abstenhamos da prostituição e do adultério. Amém, pessoal? Amém. Existem duas formas que o homem pode cometer a prostituição e o adultério. Primeira maneira que o homem pode cometer a prostituição e o adultério, primeira maneira é através do pensamento. Abra sua Bíblia lá em Mateus 5, verso 28. Diz, Jesus falando, verso 27, ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerá o adultério. Ele fala do ato sexual ilícito. Eu, porém, vos digo, Jesus estreitou ainda mais o negócio. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amém? O adultério se dá também através do pensamento. Jesus disse, olha, foi dito aos antigos, ele está falando da lei. Você viu o que a lei diz? Não adultere. Eu, porém, vos digo, na graça, que se um homem atentar numa mulher, olhar para uma mulher, para desejar, ele já cometeu adultério com ela no coração. Mateus capítulo 15, vai lá, Mateus 15, versículo 19, 20, Mateus 15, verso 19 e 20 diz, verso 19 e 20, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o começo de lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mas o que é que ele diz aqui, que interessa para a mensagem de hoje? Do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição. Verso 20, são essas coisas que contaminam o homem. Por quê? Porque ela sai do coração do homem.
no coração. O homem pode cometer um adultério, uma prostituição, só em olhar para uma mulher e desejar ela. Não é o texto que está dizendo isso, amém? Ou é eu que estou forçando? Não, o texto está dizendo isso. Então, querido, por isso existe uma certa precaução que nós temos que tomar em relação a isso. Poxa, se eu posso adulterar ou me prostituir só no olhar, não quer dizer que você, por exemplo, é impossível você ver uma pessoa, é impossível, você anda na rua, você está vendo todo mundo, você vê quando a mulher é bonita, você vê quando o homem é bonito, lógico, você está andando, você está vendo. Agora, no momento que você vê aquilo, aí vai caber a você, o desejar ou o rejeitar para não desejar. Ver, a gente vai ver, lógico, ninguém vai andar com os olhos fechados no meio da rua para não ver, né? Aí você vai andar na rua, você vai ver, lógico que você vai ver. Você vai ver, quando você olha para uma pessoa, você vê logo, né? Por exemplo, você está olhando para mim, você está vendo logo, né? A aparência. Está vendo logo a careca brilhando no lugar. Mas enfim, você vê uma pessoa, você entende, essa pessoa é uma pessoa de boa aparência, né? Você vê logo, você percebe logo. Você percebe logo, uma mulher passa, só essa mulher é uma mulher atrativa, pronto. Ali, meu irmão, se der brecha, aí o coração vai começar a desejar. Vai começar a vir pensamentos pervertidos. E daqui a pouco, no pensamento, você está cometendo o ato com ela. Ou talvez você está de noite com a sua esposa lá fazendo o ato, o amor, e de repente sua mente está lá. Que é o que acontece muito hoje em dia. Pessoas vão a locadoras, né? E locam DVDs, de pornografia. E colocam ali para assistir com as suas esposas, para depois fazer o ato. E aquilo, meu irmão, a mente tanto do homem como da mulher, está totalmente contaminada por aquele filme que eles viram. Só que hoje, na época de hoje, as pessoas não estão mais nem indo, nem alugar mais nas locadoras. Existem milhões e milhões de sites pornográficos no mundo. E as pessoas entram na internet, veem a pornografia, e quando vão para o ato com as suas esposas, ou com os seus maridos, porque tem mulher também presa a isso, e quando vão para o ato, estão ali com a mente totalmente voltada para aquela cena que eles viram na televisão, no DVD ou na internet. Então, queridos, é óbvio que precisa tomar algumas precauções em relação a isso. Se eu peco só no olhar, se eu olhar e desejar, não só no olhar, os irmãos entenderam, é olhar e desejar. Se eu peco quando eu olho e desejo, então eu preciso tomar algumas precauções. Primeiro, as irmãs há de convir que uma roupa sensual atrai a natureza carnal do homem, sim ou não? As mulheres concordam com isso ou não? Amém. Então as santas mulheres de Deus, as santas irmãs de Deus, há de convir que se você usa uma roupa sensual, você está praticando a lascívia, você está induzindo homens a lhe olhar e a lhe desejar. As irmãs concordam com isso, sim ou não? Ainda bem que vocês concordam, porque senão ia dizer que você era mentirosa, né? Então as irmãs há de convir que precisa uma certa cautela nas suas vestimentas, amém, irmãs? Precisa sim, precisa uma certa cautela ou muita cautela na sua forma de vestir, para que você não esteja fazendo os homens pecar, porque a Bíblia diz que olhou, desejou, cometeu adultério, e nós já falamos aqui a situação dos adúlteros e prostitutos que não tem salvação para eles, que estão em tal prática. Então você não pode simplesmente, porque as mulheres já estão tudo quase andando nu, eu vou andar também. Não, irmão. Se você se vestir melhor, é menos uma no meio da rua para tentar os homens. É menos uma para tentar os homens. Então é preciso tomar cautela. E todos, homens e mulheres, cautela naquilo que olha. Você tem que ter cuidado, irmão, aquilo que você está fitando os seus olhos. As pessoas estão se contaminando muito hoje com televisão. Hoje, meu irmão, o que mais passa na televisão é sensualidade. Quase não existe um programa que a sensualidade não esteja lá. Sintonize todos os canais que você conhece e olhe todos os programas que você conhece, e você vai ver de uma maneira ou de outra a sensualidade ali estampada de alguma forma, ali de alguma maneira. Então, se você dedica tempo em assistir essas coisas, obviamente que você está cometendo adultério e prostituição toda vez que você está lá olhando e desejando. Os irmãos entenderam já isso.
Então o diabo colocou isso na televisão, em rede aberta, exatamente para as pessoas ficarem adulteradas. As pessoas não sabem, os próprios cristãos não sabem disso, e estão lá sentados assistindo a novela, né? Cenas praticamente eróticas nas novelas, cenas praticamente de sexo ilícito nas novelas, de sexo explícito nas novelas, e os cristãos estão lá assistindo, se alimentando com aquilo, e olhando para aquela cena, e recebendo aquele desejo dentro do seu coração, e ali praticando o adultério e a prostituição diante da tela da televisão. E nós temos que ter cuidado com aquilo que nossos filhos estão vendo, estão assistindo, com aquilo que nossos filhos estão vendo na televisão, na internet. Temos que ter muito cuidado mesmo. Então, para que nós possamos, a Bíblia diz que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E uma das grandes sujeiras dentro do homem hoje em dia é exatamente o pecado, o desejo lascivo sexual. Então, para que esse desejo não venha estar dentro de nós, nos contaminando, para que nós venhamos ter um coração limpo, é preciso a gente fazer uma reforma aí. Você fazer uma reforma aí no que você está assistindo, no que você está vendo, tá? No que você está vendo na televisão, na internet. Para você fazer uma reforma, uma limpeza, para que você não venha mais estar olhando para isso e contaminando o seu coração. Amém, pessoal? Então o pecado do adultério, da prostituição, ele pode ser praticado também no pensamento. Só no pensamento a pessoa pode estar cometendo o adultério. E também na atitude, no ato. Claro, só um exemplo aqui. O ato não precisava nem trazer exemplo, né? Mas vamos ver só um exemplo em João 8, que é o texto mais conhecido, né, sobre essa questão de adultério, que é quando os fariseus apanham ali uma mulher em adultério. João 8, versículo 3 e 4 diz: e os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, ou seja, pegaram ela no ato do adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Pronto. Então, aquela mulher foi apanhada, descobriram, viram, aquela mulher era casada e estava traindo o seu marido. Ou o homem era casado, estava traindo a sua mulher. Mas o fato aqui, o relato aqui fala de uma mulher casada traindo o seu marido, deitando com outro homem. Era isso que estava acontecendo, a mulher estava em adultério. Então, o pecado do adultério pode acontecer através do pensamento e através também da atitude. Observe que o ato pegamos essa mulher no ato do adultério. Já não era mais pensamento, já estava consumado na cama. Você entendeu isso? Porque, irmão, o adultério, a prostituição, ele não começa na cama. Ele começa com olhares, ele começa com flertadas, ele começa com gracinhas, com cantadinhas, cantadinhas maliciosas, gracinhas maliciosas, olhares sedutores, e ali acaba sendo consumado na cama. Mas todo prática de adultério e prostituição, primeiro ele começa antes de ir para a cama, começa com um simples olhar. Os irmãos concordam com isso, amém? Então nós temos que ter cuidado como nós estamos olhando. Nós temos que ter cuidado como nós estamos trocando os olhares, porque é inevitável no olhar. Eu pelo menos só gosto de pregar olhando no olho dos irmãos. Eu até um certo tempo deixei, vou parar de pregar um pouquinho olhando no olho. Teve até um irmão que falou, um irmão do Jardel: Paulo, não vou mais na igreja não, que o pastor prega olhando no olho da gente, né? Eu gosto de pregar olhando no olho, fitar o olho das pessoas. Claro, não demoro, antes eu demorava mais tempo assim, agora estou passando mais rápido. Mas nós temos que ter cuidado da forma como nós estamos trocando olhares, irmãos. Você entende isso, amém, pessoal? Vocês têm nós, amigos, quando nós nos reunimos como os amigos, eu, minha esposa, os irmãos, suas esposas, sentarmos num lugar, né, para fazer uma refeição junto, para um momento de confraternização, nós temos que ter cuidado da forma como nós estamos trocando olhares. Se eu perceber que estou olhando de uma forma maliciosa para alguém, e que alguém começou a olhar de uma forma maliciosa para mim, tenho que imediatamente começar a mudar a postura, o comportamento, irmão, não por grosseria de maneira alguma, mas por prevenção, para que aquela atitude depois não venha acabar num ato de adultério. Prevenção, você está entendendo, amém? Eu acredito que essa pregação pode nos ajudar
a prevenir determinadas coisas. Às vezes o pessoal não gosta de ouvir uma pregação como essa, mas deixa eu te dizer uma coisa para ti. Isso aqui, meu irmão, quando nós saímos no culto como esse, a gente sai tão alerta, a gente sai ligado. Rapaz, é mesmo, o pastor está falando, é certo mesmo. Eu vou vigiar mais. Eu estou percebendo que eu estou escorregando no olhar. Eu vou vigiar mais. Pronto, tem cuidado. Tem cuidado lá no local do trabalho. Porque às vezes, irmão, por exemplo, o casal não está muito bem, está ali meio conturbado, e às vezes estão se privando sexual um ao outro. E Paulo diz em 1 Coríntios, quando fala de casamento, que a mulher não deve privar o marido do ato sexual, e nem o marido deve privar a mulher do ato sexual. Que sempre que a mulher quiser fazer sexo, o homem tem que estar disposto para fazer. E sempre que o homem quiser fazer sexo, a mulher tem que estar disposta para fazer. Não pode privar do ato sexual. Por quê? Para que não seja tentado. Paulo diz, a não ser por consentimento mútuo, por um tempo, para se dedicar à oração, e depois voltar de novo, para você não ser tentado pela incontinência. Porque quando um casamento não está bem, no lado sexual, você chega no trabalho, o diabo sabe disso, Satanás sabe disso. Você chega no trabalho, deixa a esposa em casa, vai trabalhar, e de repente tem uma mulher ali que começa a se insinuar para você. O diabo sabe que você não está bem em casa, ele começa a usar aquela mulher para dar em cima de você, e daqui a pouco você está no adultério ou na prostituição. Ou vice-versa. O diabo sabe que não está bem em casa, e de repente começa a jogar um homem para cima da irmã, e a irmã, quando de repente não percebe, está mal em casa, aquela coisa toda, e de repente o cara começa a dizer, ai, você é tão bonita, você é tão bonito. Ixi, meu marido nunca falou isso para mim. Já começa ali aquela coisa, né? Aquela coisa de coisa mesmo do demônio. Não vou dizer sem vergonha isso, né? Porque marido, o cara chega lá, rapaz, como você é bonita, você é tão bonita, as suas pernas é bonita, sei lá, não sei o que, você é bonita. Olha, meu marido nunca disse isso para mim. O diabo já começa a entrar ali. Foge disso, minha irmã, amém? Foge desse negócio. Foge, pula fora, vai embora. Meu querido, olha, obrigado aí pelo elogio, mas fica na bênção, tá bom? Deus te abençoe, tá? Meu marido já disse várias vezes para mim, amém? E meio que seu marido não tenha dito, você diga, eu já sei, e deixa ele conversando sozinho lá. Não vai, não se deixe. Isso pode ser uma iscazinha que começa pequenininha, uma sementezinha, quase imperceptível. Daqui a pouco está criando sentimentos. Daqui a pouco, para chegar perto daquela pessoa, você já chega, já dá aquela arrumadinha para poder chegar perto. Daqui a pouco, você para chegar perto daquela pessoa, o coração já está palpitando ali. Então tem cuidado com isso, porque a carne, ela é violenta quando ela se inclina para o pecado. Coração do homem é corrupto. A palavra de Deus diz, coração do homem, quem vai conhecer o coração do homem? De tão corrupto que ele é. Não é confiável o nosso próprio coração. Não confie. Não se ache preparado. Não se ache um super crente, porque é onde vai estar a tua queda. Se ache sempre fraco, pequeno. Meu Deus, eu sou fraco, eu sou pequeno. Não vou, porque eu vou me desviar disso, porque senão, cara, tem que ser essa mente. Se você achar, não, eu estou preparado, eu não caio, aí você vai cair. Um pastor amigo meu me falou de 2 jovens que começaram a evangelizar. 2 jovens com boa intenção, com muita boa intenção, começaram a evangelizar. Jovens de oração, de consagração, começaram a evangelizar num prostíbulo. Eles iam, parece que todo sábado à tarde, e naquele prostíbulo evangelizar, levar suas Bíblias. Com um determinado tempo depois, aqueles jovens já estavam lá, saindo com aquelas mulheres, se embriagando naquele lugar. Amém? Cuidado, irmão, cuidado, muito cuidado com essas intimidades. Nós temos que ser amigos? Temos que receber os irmãos de nossas casas com alegria? Temos, e é bom fazer isso. Eu sempre digo aqui, irmão, é muito bom a gente ter uma convivência. Eu gosto muito disso, acho muito bonito e admiro isso. Agora tem que ter muito cuidado mesmo. Porque agora outro dia eu soube de um pastor, conhecido meu, que caiu em adultério com a melhor amiga da esposa dele. Na igreja, era a melhor amiga da esposa dele. No dia a dia, de manhã cedo, já ia pulando, já ia junta para um canto, para outro. Quando ia fazer uma roupa, e as duas juntas para olhar a roupa, tinha ficado bonito. Enfim, eram carne e unha, como diz, 2 amiguíssimas. E de repente, o pastor acabou cometendo o ato do adultério com aquela irmã, que também era uma senhora casada. Então, irmão, tem que vigiar em todo momento, amém? Tem que vigiar. Uma vez, fazendo um programa de rádio, uma senhora ligou para mim, chorando, desesperada, dizendo para mim o seguinte: pastor, eu deixei o meu marido pelo homem com que eu vivo hoje, e eu traía o meu marido com ele.
E agora, pastor, eu estou traindo ele com o melhor amigo dele. Eu digo, irmã, a senhora tem um espírito de prostituição, um espírito insaciável de prostituição. Eu digo, irmão, o que eu tenho para lhe dizer é que você abandone esse relacionamento. É tudo ilícito que a senhora está fazendo, totalmente ilícito. A senhora está totalmente errada. A senhora tem que se consertar com Deus, tem que realmente procurar o seu pastor, conversar com ele, pegar uma direção e se consertar com o Senhor. A mulher não estava satisfeita com o marido, é um espírito de prostituição, um espírito insaciável pelo sexo. Se você se contentar com a sua mulher, você vai estar satisfeito sempre. Mas enquanto você estiver olhando para outras mulheres, você nunca vai estar satisfeito sexual com a sua esposa. Se você se contentar com seu marido, você vai estar sempre satisfeita com ele. Mas enquanto você estiver olhando para outro homem, você nunca vai estar satisfeito com o seu marido. Nós temos que ter muito cuidado com isso, com o pensamento e com a atitude, para que não venhamos pensar, cometer o ato sexual, a prostituição e o adultério pelo pensamento, que Jesus diz, pelo pensamento também esse ato é cometido, e não venhamos chegar a consumar, principalmente consumar, que é pior ainda, né? Que além de realmente consumar o adultério, a prostituição, ainda traz escândalo e traz vergonha para você, para sua esposa, para sua família. E sem contar que leva um tempo, né? Para poder sarar. Tem casais, outro dia, uma pessoa traiu a sua esposa e saía para trabalhar e voltando tarde. E a mulher preocupada ligando e ele dizendo que estava de saco cheio disso. Eu digo, meu amigo, você traiu sua esposa. Não, mas eu não estou mais traindo. Sim, meu filho, mas você traiu. Você quer que ela esqueça da noite para o dia? Isso aqui vai levar tempo. Foi lá se dar bem, sentir prazer, agora vai carregar aí meses ou anos para poder resgatar de novo a confiança da sua esposa. Vai estar lá no teu pé lá toda hora, ligando, perguntando, e ela vai fazer isso, e é normal, e não adianta reclamar, você está colhendo o que plantou. Agora, vai resgatar a confiança dela, vai demorar um tempo. Mas se você realmente for um homem de Deus ou mulher de Deus, você vai conseguir resgatar a confiança do seu cônjuge, com o seu testemunho. Portanto, irmãos, nós devemos fazer o que Gálatas 5, verso 24 diz: crucificar os que estão em Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Gálatas 5, verso 24. Aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos. É isso que nós temos que fazer: crucificar a nossa carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Dominar, lutar. Nós nunca podemos achar normal estar olhando e desejando as mulheres que passam toda hora na rua. Nós nunca podemos achar normal estar exalando nossa sensualidade. Vocês nunca podem achar normal estar desejando e cobiçando os homens. Nunca isso pode ficar normal na sua mente. Você tem sempre que estar lutando contra isso, pelejando contra isso, crucificando a sua carne com as suas paixões e desejos. E começa a crucificar a tua carne com as suas paixões e desejos, desligando a televisão, desligando a internet, naquilo que está te prejudicando, naquilo que está alimentando a tua carne. Pastor, não consigo dominar minha carne. Irmão, só para você ter ideia, tem homens casados, tem suas esposas, e são viciados em pornografia, dominados, ao ponto de alguns ter falado para mim que pensou até em tirar a própria vida, tão dominado estava pela pornografia. Homens casados, e aqui só tem adulto agora, homens casados, irmãos, que têm as suas esposas e vivem presos à pornografia e na prática da masturbação, que não fazem mais nem amor com as suas esposas, vivem satisfazendo a masturbação. Olha se isso não é coisa do demônio, olha se isso não é coisa de Satanás. O homem tem uma mulher, tem uma esposa para amar ela, para fazer carinho a ela, para fazer amor com ela, e ele vai tentar se satisfazer na masturbação. Isso é coisa de Satanás. O diabo entrou naquela mente e está dominando aquela vida. E alguns estão na igreja pensando em tirar a própria vida, e o caminho não é esse. Você precisa crucificar a sua carne com as suas paixões e desejos. Crucificar a carne com as suas paixões e desejos, irmão. Nós precisamos também seguir o próximo passo, que está em Colossenses 3, abra lá, Colossenses 3,
do verso 5 ao 12. Então esse é o passo para que nós possamos vencer, dominar esse desejo compulsivo que tem dominado muitas pessoas. Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então primeiro Paulo disse em Gálatas 5 que nós temos que crucificar a nossa carne com as suas paixões e desejos. Agora ele diz que nós temos que mortificar, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de toda a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém. Vamos entender aqui qual é a direção do Espírito Santo para que nós venhamos vencer isso, vencer. Ele diz que nós temos que mortificar os nossos membros que estão sobre a terra. Ele começa a dizer: prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é o apego pelas coisas materiais. Ele começa a dar uma lista de outras coisas: não mentir uns aos outros, despojai-vos também da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O que ele está falando aqui, irmão? Que nós precisamos arrancar de nós, ou fazer morrer em nós, esses desejos, pela palavra, a palavra torpe, as palavras imorais, profanas, palavras agressivas, palavrões que você diz, começa a dominar isso. A mentira começa a dominar, a ira, a cólera, começa a dominar, a maledicência, aquela pessoa que vive se maldizendo, vai dominando essas coisas. Pastor, eu dominando isso, o que é que está acontecendo? Você está mortificando a sua carne, vai dominando. Mentir, opa, não vou mais mentir não, falar a verdade. A ira, aquela coisa de se explodir, dizer palavrão, segura, vai dominando. Para muitos é uma luta muito grande, porque às vezes o estresse é muito grande, mas vai dominando, vai segurando. No que você vai fazendo isso, irmão, você está domando o teu corpo, você está dominando a tua carne, os desejos da carne. E no que você vai dominando os desejos da carne, desliga a televisão, não se alimenta mais com aquilo, tá? Filtra o máximo, de preferência não usa, mas se for usar, filtra o máximo que você puder filtrar. Vai dominar as coisas que você gosta, entretenimentos, videogame, esportes, tudo isso, vai tirando, vai desligando. Com isso, irmão, você está dominando o desejo da carne. Você dominando isso, aí você vai começar a dominar o outro lado, as outras coisas também. Mas se você se entrega ao entretenimento que alimenta a carne, tudo isso, os palavrões, gritaria, toda coisa, você não vai conseguir dominar o desejo da prostituição e o desejo da sensualidade, do adultério. Você não vai conseguir. Então você tem que fazer morrer sua natureza terrena. Amém? Dominar. E isso é possível sim, irmão. Isso é possível. Um crente nascido de novo, a vida dele é transformada. Ele não é dominado por nada. Ele não é dominado por esporte. Era dominado, era viciado por isso. Videogame, meu filho, amanhecia, anoitecia agarrado ali. Passava 2 horas, 4 horas, 5 horas, videogame, você não vê nem o tempo passar. Dominado, carne. E quando você tem um encontro com Jesus e você começa a batalhar contra essas coisas, que é perca de tempo, é melhor estar orando, lendo Bíblia, evangelizando, sei lá, trabalhar, vai fazer um bico por aí, vai ganhar dinheiro, enfim, vai fazer alguma coisa de futuro. Mas sai dessa vida sem sentido, essa vida dissoluta, que não está alimentando você, não está trazendo proveito algum, pelo contrário, está só matando tua vida espiritual. Então faz isso. Vai na internet assistir um filme, procura um filme bíblico. Procura um filme que alimenta a tua alma. Procura um filme que te instrui, que te orienta. Tem filmes, tem desenhos, tem muitos que você pode assistir ali, pode alimentar o seu coração com isso.
muitos. Enfim, então, irmãos, temos que fazer morrer os nossos membros que estão sobre a terra. Então, assim, nós vamos de fato conseguir dominar este desejo compulsivo que tem dominado muitos homens e mulheres dentro da igreja. Sexual, desejo sexual compulsivo tem dominado muitos. Nós crucificando nossa carne com os seus paixões e desejos, nós vamos conseguir dominar em nome de Jesus. Porque, irmãos, Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que dá oportunidade. Está no ato, está como é, Deus dá oportunidade de arrependimento. Lembra o que foi que Jesus falou em Atos, em João 8, que eu li só, eu estava lendo uma parte aqui, mas agora vamos para outra parte. João 8, para aquela mulher adúltera. Jesus diz: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. A Bíblia diz que eles começaram a soltar pedra, foram embora. Jesus levanta a cabeça: mulher, cadê os homens? Te condenaram? Não, também eu não te condeno. Agora vai e não peca mais. Ou seja, vá e não continue na prática do adultério. Ele deu uma oportunidade para aquela mulher. Ele deu uma oportunidade. Deus é um Deus da oportunidade. Lá em Gálatas, aliás, Apocalipse 2, verso 21, ele diz assim, da igreja de Tiatira: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Porém, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Aqui ele fala de uma prostituição espiritual. Aqui a igreja estava seguindo uma falsa doutrina que para Deus é prostituição. Mas, aplicando para esse contexto da prostituição da carne, do adultério, o que eu quero mostrar aqui é o quê? Que Deus é um Deus que dá oportunidade. Que o texto está dizendo o quê? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus viu que ele estava em adultério, estava em prostituição, e ele deu tempo. Estou dando tempo para você se arrepender, mas ela não se arrependeu. Então, querido, Deus é um Deus misericordioso, amém, igreja? Deus está dando tempo a nós, para nós limpar o nosso coração. Deus está lhe dando tempo, está nos dando tempo, irmão, para nós vencer a lascívia, para você vencer a prostituição, para você vencer o adultério, para você renunciar essa prática libidinosa. Deus está dando tempo, Deus está dando oportunidade para se arrepender. Mas, infelizmente, mesmo Deus dando oportunidade, há algumas pessoas que não se arrependem e preferem continuar na prostituição e no adultério. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está dando tempo para se arrepender. Não está se arrependendo, não, porque é bom demais. Tudo bem. E quando Jesus vier e levar a igreja, e você ficar por causa do adultério, da prostituição, e você olhar para o céu e saber, a igreja está lá em cima com Jesus, numa glória que eu nem imagino, e você aqui na terra, aí vai valer a pena? Ou vai mesmo que você não quer abrir mão e acaba morrendo, foi condenado, ao chegar lá no inferno, como Lucas 16, em tormentos, Lucas 16 a partir do verso 19, estando lá o rico em tormentos, olhou Lázaro e viu Lázaro longe lá, e atormentado naquela chama, pediu água, não tinha, estava em tormento, desesperado, em pânico. Aí eu lhe pergunto, não valeu a pena aquele homem ter continuado naquela prática, porque ele achou que ia ter mais tempo de vida e não teve, porque a morte chega uma hora que a gente não imagina. Então, irmãos, aqueles homens tiveram oportunidade, mas não a aceitaram, e de repente estavam condenados e não teriam nunca mais uma oportunidade. E eu ser atormentado por toda a eternidade, por uma prática que lhe deu prazer durante alguns anos, mas que agora estava em tormento, nas chamas do fogo eterno. Valeu a pena? Não valeu. E onde Jesus diz que nós precisamos tomar a nossa cruz para segui-lo. Que aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Renuncie-se a si mesmo, me siga. Renuncie os prazeres, renuncie os deleites, renuncie as cobiças, renuncie a lascívia, a prostituição, o sexo, renuncie, porque eu te digo, essa vida um dia passa, 50 anos, 60, 70, 80, 100 anos, ela passa, mas a vida que virá, ela é eterna, meu irmão, e você pode garantir a sua entrada na cidade celestial,
com o seu arrependimento e a sua obediência ao Evangelho e a sua fé em Jesus. Então, mas o Senhor está dando oportunidade, tem uns que não se arrependem. Apocalipse aí 9, verso 20 e 21, tem um texto interessante assim. Apocalipse 9, verso 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver nem andar, nem ouvir nem andar, e não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladruices. O que ele está falando aqui? Que Deus envia praga sobre a terra. A praga atinge muitos homens e tem matado muita gente. Tem muita praga na terra aí, irmão. A ira de Deus está sendo derramada faz tempo. E ele diz aqui que aqueles que não morreram nessas pragas, ainda assim não se arrependeram das suas prostituições, do seu pecado. Quer dizer, por exemplo, nós vemos o mundo sendo castigado pelos seus pecados. A ira de Deus está sobre o mundo, está sobre a terra. Uma sociedade depravada, uma sociedade sem um temor a Deus. A mão de Deus tem se voltado sobre a terra com tsunamis, com furacões, com tufões de vento no canto, com chuvas torrenciais numa região do país, com secas desastrosas noutra região do país. A mão de Deus tem se voltado contra a nação, contra o país, né? E aí o que é que acontece? Muitos vendo morte, calamidade, fome, miséria, doenças, pragas, pestes, a ira de Deus sendo derramada, e ainda assim não se arrependem da sua prostituição, continuam vivendo na prostituição e nos seus pecados. E é como se Deus estivesse falando aqui o seguinte: que essas pragas têm vindo para castigar muitos, mas também para abrir os olhos de outros. E os que estão tendo a oportunidade para abrir os olhos, não estão abrindo os olhos, continuam cegos. Por exemplo, eu nunca me esqueci de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, onde houve um desastre numa serra, e morreu muita gente naquele desastre, e era véspera de carnaval, e o carnaval não foi adiado, não foi anulado, não foi mudado para outra data, não, foram dançar na Marquês de Sapucaí, com as mulheres nuas como sempre, homens nus como sempre, milhões e milhões divertidos, dançando, praticamente sambando, em cima do sangue daquelas pessoas que tinham morrido. E os outros não tomaram, por exemplo, para si, para se arrependerem. Então, irmãos, Deus está dando oportunidade, as calamidades estão assolando o mundo, pessoas estão morrendo, e os que estão vivos, que poderiam ver isso, abrir seus olhos para se arrepender, não estão se arrependendo, preferem continuar no adultério e na prostituição. E, concluindo a mensagem, voltando lá para 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, verso 20. Porque creio que, quando eu chegar, o apóstolo Paulo dizendo, não ache vocês como eu queria, e eu seja achado de vocês como vocês não querem, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da imundícia, da prostituição, da desonestidade que cometeram. Amém. O que Paulo está dizendo? Paulo escreve uma carta para os Coríntios dizendo que está indo lá visitar eles, e Paulo está dizendo que está com medo de Deus humilhar ele e chegar lá e ver alguns irmãos que pecaram, que cometeram prostituição ou adultério, desonestidade, que cometeram o pecado, prostituição, né? Que é o assunto de hoje, prostituição ou adultério, cometeram o pecado e não se arrependeram, continuam na mesma prática. Então Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava dizendo: será que eu vou chegar aí, Coríntios, e vou encontrar alguns de vocês que se prostituíram, que adulteraram e não se arrependeram, continuam nessa prática, continuam nesse pecado? Porque o que é que o apóstolo Paulo esperava, irmão? O irmão caiu, mas o que é que Paulo esperava? Que ele se levantasse, que ele se arrependesse, que ele retomasse a sua caminhada com Cristo, que ele renunciasse o tal ato, abrisse mão da tal prática e voltasse de fato para a igreja para viver o evangelho. Era isso que Paulo esperava, é isso que nós esperamos.
Se porventura, uma coisa, irmão, a vida particular de ninguém conhece, mas você que está aí ouvindo essa palavra, está na prostituição, você que está ouvindo em casa, na rádio, na internet, que está na prostituição, no adultério, Deus espera que você se arrependa. Deus espera você, jovem, que você abandone essa prostituição com essa menina. Deus espera você, moça, que você abandone a prostituição com esse rapaz. Deus tem visto vocês dentro da igreja vivendo essa prática ilícita, e Deus está, eu lhe digo, acredito que muito triste. A palavra de Deus não fala de tristeza de Deus, fala de ira de Deus. Porque o texto deixou muito claro que Deus irá condenar, e Deus não quer condenar você. Deus quer lhe dar Deus está lhe dando uma chance, está lhe chamando ao arrependimento. Então abandone essa prática. Você, meu camarada, meu amigo que está traindo sua esposa, está traindo seu marido, minha irmã, abandone, isso não vale a pena, você vai ser condenado. Não estou lhe julgando, estou lhe alertando, é isso que eu falei. Abandonemos essas práticas, irmãos, e busquemos um coração limpo diante do Senhor. Sejamos santos, sejamos retos diante de Deus, porque Jesus virá buscar uma igreja preparada. E nessa prática da prostituição, do adultério, você não está preparado. Nós precisamos nos preparar para nos encontrar com Deus.